Eu vou preparar com você mini bolos caseirinhos vulcão de chocolate. E essa receita ela rende aproximadamente 15 unidades. Durante toda a produção eu vou compartilhar técnicas e detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Eu vou explicar o porquê de cada etapa, desde a massa até a finalização, para que você não apenas copie a receita, mas entenda o porquê de cada passo. Fica comigo até o final, porque eu tenho a certeza que você vai aprender algo novo. Se você não me conhece, eu sou Grace Kelly e ajudo mulheres a irem do bolo ao dinheiro. Os ingredientes dessa receita eu vou te passar em partes. Eu vou deixar completo na descrição, mas aqui eu vou te passar em partes para você entender bem o processo. A gente vai precisar de 4 ovos, 240 ml de óleo, 360 gramas de açúcar. E aqui você não precisa peneirar esse açúcar porque a gente vai bater no liquidificador. Estou usando 40 gramas de chocolate em pó, esse é 50%. Estou usando também 240 ml de leite, só que esse leite vai estar morno. E o que eu vou fazer com esse leite é diluir o chocolate em pó aqui. O primeiro passo é esse, a gente vai botar o leite morno numa vasilha e vai diluir o chocolate em pó nesse leite e aguardar uns minutos. Grace, mas por que você vai fazer isso? Porque quando hidratamos o chocolate antes de colocar ele lá na massa, ele dissolve completamente, libera muito mais aroma e intensifica o sabor. E além disso, sabe aqueles gruminhos pequenininhos que às vezes eles permanecem na massa? Aqueles gruminhos você dissolve. Se você preferir, você pode também substituir o leite pela mesma quantidade de água. A receita ela vai continuar funcionando muito bem. O leite ele vai deixar a sua massa um pouco mais macia e vai acrescentar sabor. Só que a água ela vai deixar um pouco mais leve. Então, escolha a opção que vai fazer sentido para você. Aqui no liquidificador a gente vai colocar os ovos, o açúcar, o óleo e essa mistura do leite com o chocolate. Como essa receita ela é preparada no liquidificador, começar ela pelos ingredientes líquidos facilita bastante na hora que você vai misturar. Deixa tudo bem mais homogêneo antes da farinha entrar. E a gente vai bater essa mistura por mais ou menos 2 minutinhos. Depois que essa mistura estiver completamente lisa, é hora de acrescentar a farinha e o fermento. Agora entra um detalhe muito importante. Eu vou misturar a farinha com o fermento na nossa massa, né? Eu não vou fazer isso no liquidificador. O que eu vou fazer vai ser pegar um bowl ou uma bacia, a gente vai adicionar a farinha e vai peneirar essa farinha, porque aqui eu quero uma farinha bem soltinha para nossa massa ficar bem macia. E também eu vou botar o fermento aqui misturado já com essa farinha, porque aí ele dilui bem e o que acontece é que eu não vou bater o fermento e nem a farinha por muito tempo. Como ele está bem misturado na farinha, não vai ser tão prejudicial para ele eu ficar batendo. Se você já é inscrito aqui no canal, você já sabe que quanto mais a gente bate essa farinha, mais a gente desenvolve o glúten. E o que acontece quando a gente desenvolve o glúten? A gente deixa o bolo mais firme e o bolo não fica macio. Pode acontecer até de solar. Então a gente precisa só bater ou misturar o suficiente para incorporar essa farinha na massa. E aqui eu já peguei minha peneirinha, vou peneirar minha farinha com tranquilidade, com cuidado. Eu vou botar toda a minha farinha logo de uma vez. Porque como a gente fez a massa no liquidificador, todos os ingredientes líquidos já entraram. Então eu não preciso intercalar a farinha com o líquido, já está tudo misturado. Então eu já boto minha farinha toda de uma vez, já peneiro e depois eu venho com o fouet só dando aquela misturada de baixo para cima. Se você chegou até aqui, comenta "eu aprendi", para eu saber se esse conteúdo agregou valor a você. E aí, com a forma já untada, a gente vai distribuir a massa para nossa forminha. E
todas as minhas formas eu unto com o nosso desmoldante caseiro, que se você é inscrita aqui no canal, você já conhece bem essa receita. E agora a gente vai distribuir nas forminhas. Só que a gente tem que sempre procurar botar bem parecidas as quantidades, padronizar, se possível, pesar. Aqui nas minhas forminhas eu tô botando mais ou menos 90 gramas em todas as forminhas para ficar bem padronizada, todas iguaizinhas. Eu consegui com essa massa fazer 15 bolinhos, tá bom? Com essa mesma massa eu fiz 15 bolinhos. Então se você vai fazer para teste, pode fazer meia massa, que vai dar bem certinho. Eu vou deixar lá na descrição desse vídeo. E o bom também de colocar a quantidade bem parecida de massa na forma é que todos os bolos crescem praticamente na mesma altura, então eles vão assar por iguais. E o outro detalhe muito importante é não encher demais essas forminhas, tá? O bolo ele precisa de um espaço para crescer. E como ele ainda vai receber bastante cobertura, a nossa altura vai ficar perfeita. Depois que a gente preencheu todas as nossas forminhas, a gente vai mandar para o forno. E aqui vai uma dica muito importante. Não fique presa apenas ao tempo da receita, porque cada forno funciona diferente. A gente tem que sempre prestar atenção em como está o bolo lá dentro do forno. Quando ele estiver firme, levemente dourado, e se o palito sair limpo, ele está pronto. Então, eu posso falar aqui para você 30 minutos no forno 180 graus, mas aí no forno da sua casa não chegar ao ponto certo. Então, é sempre importante observar o seu bolo no seu forno. Agora, nossos bolinhos já saíram do forno. Eu espero eles esfriarem completamente antes de colocar qualquer cobertura. Eu mostrei para vocês o morango que eu já tinha botado para higienizar, enquanto eu vou botar a cobertura também para finalizar. Vou usar um morango para dar um charme e valorizar ainda mais o nosso bolo. Agora presta atenção na facilidade desse bolo soltar da forma. Isso acontece porque a gente untou ele muito bem com o nosso desmoldante caseiro. Hoje eu escolhi alguns tipos de finalizações. Uma versão com cobertura de chocolate, que eu vou finalizar ela com granulado e morango. E a outra versão é uma cobertura de sabor leite em pó, com morangos frescos e uma leve chuvinha de leite em pó por cima. Você está percebendo como usamos apenas uma massa e conseguimos criar opções diferentes, apenas mudando a cobertura? Essa é uma estratégia muito prática para quem produz para vender, porque aumenta as opções do cardápio sem aumentar o trabalho na cozinha. Agora olha como ficou o nosso bolo, bem bonito, bem úmida, com o miolo bem uniforme. E é justamente essa combinação entre uma boa massa e uma cobertura bem feita que faz o cliente querer comprar novamente. A apresentação, ela encanta primeiro os olhos, mas é o sabor que faz a pessoa voltar. E se você gosta de receitas explicadas desse jeito, entendendo o passo a passo e também o motivo de cada detalhe, já se inscreve no canal, porque aqui o meu objetivo é ensinar você a ganhar dinheiro de uma forma simples, prática e com técnicas que realmente fazem diferença no resultado. Vamos juntas do bolo ao dinheiro.